Vamos falar agora dos carboidratos. Os carboidratos são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Elas são a fonte primária de energia, pois sua quebra libera ATP. Elas podem ser estrutural, como a celulose e a quitina, ou por formação de nucleotídeos que estão no DNA e no RNA. Basta a gente saber que os carboidratos são formados por C, H2O, N. Deixa eu falar isso depois. Olha, C, H2O, N. E o N, para ser um monossacarídeo, tem que variar de 3 a 8. Se o N variar de 3 a 8, ele é um monossacarídeo. Os mais conhecidos são a glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. As hexoses, o N é 6, é a glicose, frutose e galactose. E elas têm o papel de energia, ou estrutural. A pentose, as pentoses, que o N é igual a 5, temos a ribose e a desoxirribose. A ribose é nucleotídeos energéticos do ATP e do RNA. A desoxirribose faz parte do DNA. Os monossacarídeos, então, são monômeros, ou seja, as menores unidades formadoras de carboidratos. Não sofrem hidrólise, podendo ser absorvido prontamente pelo intestino delgado. Os oligossacarídeos. Os oligossacarídeos ou disacarídeos, como vocês preferirem, eles são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. São dímeros formados por síntese e desidratação de monossacarídeos. Têm de ser quebrados ou hidrolisados para serem absorvidos pelo organismo. Os mais famosos que a gente tem é a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, ela é de glicose mais frutose. A lactose é de glicose mais galactose. E a maltose é de glicose mais glicose. Polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeos. Têm de ser hidrolisado para absorção. Sua função é estrutural e energética. Energética de armazenamento de armazenamento de energia, como o amido. O amido e o glicogênio, eles são de reserva de energia. O amido de reserva energética da planta e o glicogênio reserva energética de animais. A celulose e a quitina são estrutural, são reserva energética de... Não, são estrutural. A celulose faz parte da parede celular de plantas e a quitina de parede celular de artrópodes. Quando a gente fala que os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeo, quer dizer que são vários monossacarídeos agrupados. E a quitina faz a parede celular dos fungos e o exoesqueleto de artrópodes, isso é bom saber. O glicogênio se localiza no fígado e nos músculos. Vamos ver a divisão dos carboidratos. Temos a estrutural, que é celulose e quitina, e energético, que é amido e glicogênio. Vamos falar agora de lipídios. Os lipídios são a segunda fonte de energia do nosso corpo. Eles são insolúveis em água, por serem apolares, solúveis em compostos orgânicos, pois eles são apolar, são reserva energética, constituintes da membrana plasmática, faz a síntese de hormônios sexuais e de vitamina, como a A e a D. Os grupos eles são divididos em simples, compostos, esterídeos e carotenoides. Tem acento aqui. Simples. São originados entre um álcool e ácidos graxos. Temos feito por síntese por desidratação.
Nele temos os saturados, que é a gordura, e possuem ligações simples com os sólidos, e os insaturados, que são os óleos, e possuem ligação dupla com os líquidos. Olha, os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. Os insaturados, eles são os óleos e os saturados as gorduras. Vamos falar assim para decorar. Esse simples tem as funções de reserva energética de animal, por exemplo, a gordura, e de vegetal, os óleos. São isolante térmico, proteção contra choques mecânicos, óleo é insaturado e a gordura é saturada. Quando ingerimos agora esse é o nosso corpo. Quando ingerimos carboidratos em excesso, ele é armazenado na forma de gordura, lipogênese, no tecido adiposo. Ao realizar atividades físicas, juntamente com a dieta hipocalórica, com pouca caloria, nosso organismo consome primeiro as reservas de carboidrato. Posteriormente, as gorduras são consumidas, que é chamada de lipólise. Então, posteriormente, os lipídios, as gorduras são consumidos. Agora, os compostos. No simples, a gente tem os cerídeos também, que são as ceras. Os compostos, ou complexos. Os compostos possuem um elemento químico diferente. Ácido graxo mais álcool mais alguma coisa. Temos os fosfolipídios, que tem o grupo fosfato, e a esfingomielina, que tem o nitrogênio. O fosfolipídio é presente na membrana plasmática pelos lipídios. Aqui, prestem bem atenção nesse fosfolipídio aqui, que faz parte da membrana plasmática. Temos uma parte hidrofílica, que é uma parte polar. E temos uma parte aqui, essa perninha, hidrofóbica, que é a parte apolar. Quando um composto tem uma parte polar e uma parte apolar, o composto é chamado anfipático. Os fosfolipídios, então, possuem um grupo fosfato e presente na membrana plasmática, membrana celular. A esfingomielina garante maior fluxo de impulsos nervosos, possui nitrogênio e está na bainha de mielina. E faz parte dos esfingolipídios, que temos uma esfingomielina. Vamos agora falar dos esterídeos ou esteroides. É o ácido graxo mais álcool de cadeia policíclica. Os ciclos, eles são ciclos. Temos o colesterol, que é, vamos dizer, o mais famoso, e participa da síntese de hormônios sexuais, síntese de vitamina D, síntese de sais biliares, composição da membrana plasmática e é produzido pelo fígado. Um outro que a gente tem é o ergosterol, que faz a vitamina D. O ergosterol mais o sol faz a vitamina D. Andei demais. Pera aí, aqui. Esteroides, desculpa, gente. Vamos voltar aqui, vamos falar dessa parte aqui que faz parte dos esteroides. Temos o HDL, o LDL e o VLDL. São as proteínas transportadoras de colesterol. O HDL, ele é considerado o bom colesterol. Por quê? Porque ele remove o colesterol da corrente sanguínea. Ele leva o colesterol dos tecidos para o fígado. E o fígado que vai eliminar esse colesterol. Então, ele tira o colesterol da corrente sanguínea. Agora, o LDL é considerado o mau colesterol, porque ele transporta o colesterol do sangue, podendo depositá-lo nas paredes das artérias, que banham o coração, chegando mesmo a entupi-las, formando os coágulos, que é a arteriosclerose. Então, ele possui pouca proteína e transporta muito colesterol. Leva esse do fígado para os tecidos e pode travar lá
nas artérias. O VLDL é mais perigoso ainda, porque ele transporta ainda mais colesterol do fígado para os tecidos, podendo depositá-los nas artérias, entupindo, causando arteriosclerose. Carotenoides. Os carotenoides são lipídios coloridos, vamos dizer assim. E temos, por exemplo, o beta-caroteno. Eles apresentam moléculas oxidáveis, exibem cores que vão do amarelo ao vermelho, ser lipossolúveis, encontradas em vegetais e essenciais como precursores de síntese de vitamina A em animal. Vamos falar das proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas pela união de monômeros, que são os aminoácidos. Então, eles são polímeros de aminoácidos, as proteínas. Existem 20 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos que o organismo não produz é chamado de essencial. Já os aminoácidos que os organismos conseguem sintetizar é chamado de natural ou não essencial. Vamos falar das funções. Temos a função estrutural, por exemplo, a queratina, o colágeno e a elastina. De equilíbrio osmótico é a albumina, de transporte a hemoglobina, de defesa os anticorpos, de movimentação a actina e miosina e de catalisadoras as enzimas. Vou explicar aqui que as proteínas vão ficar bem pouquinhas, pois depois, quando a gente for falar de aminoácido, de enzima, de DNA e RNA, vamos abordar essa parte de como acontece a síntese proteica. Então, isso já é uma matéria para uma próxima aula. Mas eu posso adiantar que a ligação peptídica é a ligação entre um aminoácido e uma proteína. Isso libera uma molécula de água. É síntese por desidratação. Para você saber o número de ligações peptídicas é igual ao número de água liberada. E o número de ligação é igual ao número de aminoácido menos 1. Porque sempre vai ter um aminoácido no final que não vai liberar água. Esse aminoácido que não ligou com ninguém, que é o aminoácido do final ou do início, que cada um precisa de uma fórmula, vai ser um a mais do que o número de água liberada, ou o número de ligações. Então, para você saber, o número de ligações é igual ao número de aminoácido menos 1. E temos 4 estruturas, a primária, a secundária, a terciária e a quaternária, que muda o arranjo delas, isso vai ser falado posteriormente. E temos a desnaturação proteica, que é a perda da estrutura tridimensional da proteína, portanto, a estrutura primária não se altera. Pode ser irreversível e um aumento de pH ou de temperatura que provoca isso. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Obrigada pela paciência, até mais.